Olha, maravilha. Acho que primeiro de tudo vale a gente ressaltar o que é o tal do data center. Você até trouxe aqui a provocação. O data center é como se fosse a casa de máquinas. Imagina que tudo que a gente acessa na internet, enfim, ele está hospedado em algum lugar. Então, quando a gente fala que está lá na nuvem, busca no Google, entra em tal site, esse site ele está em alguma máquina. E o serviço da internet nada mais é do que a conexão que a gente tem entre o nosso aparelho, por exemplo, um celular, um computador, um notebook, o que for, e o lugar em que aquilo está armazenado. Às vezes, por isso que, inclusive, a gente entra em algum site ou outro e o site está travado, está demorado, por exemplo. Porque tem muita gente acessando aquele mesmo lugar. E igual uma avenida, quando tem muito tráfego, tem muita gente ali, dá trânsito, etc., acontece também com os cabos, porque tem muita gente transitando por aquele espaço. Então, um data center nada mais é do que a chamada casa de máquinas, em que a gente tem tudo ali de site, de dado, de web, armazenado em algum lugar, e que quando a gente acessa um endereço, www, https://, a gente está acessando o endereço daquele data center, daquela publicação específica, daquele conteúdo específico. Então, isso daqui por si só não é um problema. É a forma como a gente armazena conteúdos. A gente precisa armazenar. Só que tem alguns pontos aqui que são muito importantes, Vanessa. O primeiro de todos, tem um debate que é sobre o meio ambiente, a pauta climática. Hoje, esses data centers, por exemplo, têm um consumo de água elevadíssimo. Então, por exemplo, você tem um computador na sua casa que está ligado o dia inteiro, ele vai aquecer em algum momento. Agora, imagina que você não tem um computador, você tem uma quadra inteira, um quarteirão inteiro, um volume gigantesco, quase uma cidade, gente, de computadores que estão ali trabalhando o dia inteiro. Então, isso daqui vai aquecendo e, para resfriar, precisa geralmente de água. Uma parte hoje dos data centers tem adotado, por exemplo, uma medida de reuso de água. Mas não é nem todos não, viu, Vanessa? Porque tem data center que usa água, descarta, porque é caro reusar. E aí, nisso, você vai tendo poluição, porque você está usando água, descartando, usando água, descartando. A gente tem relatos, por exemplo, de lagos, de rios, lá nos Estados Unidos, por exemplo, que tem secado, tem diminuído o nivelamento por causa disso. Então, acho que essa questão da pauta climática é um ponto inicial. Mas vamos lá. Então, Ergon, você está dizendo aqui que a gente não pode ter data center no Brasil. Mesmo que a gente tenha uma possibilidade sustentável, acessível, climática, mesmo que a gente supere isso, tem um outro ponto, que é para além da pauta climática, além do consumo de água e além da poluição, que é quem manda nesses dados. Aqui que está o grande ponto da soberania. O Haddad, ele anunciou, Vanessa, que com a isenção, que é isso que ele está propondo, acho que vale reforçar. O Haddad, ele está propondo que quem quiser construir data center no Brasil não vai ter que pagar imposto. Essa é a proposta do Haddad. E aí, é como se a gente se tornasse um paraíso fiscal do data center. A China, se quiser construir, vai poder construir. Os Estados Unidos, se quiser construir, vai poder construir. Qualquer país que quiser chegar aqui, vai poder construir. Mas uma analogia que a gente poderia fazer, considerando que tem descarte, que tem poluição, que tem uma série de questões, é quase como se a gente aceitasse receber lixo tóxico por alguma mesadinha aí que entre e fala, olha, nem precisa pagar imposto. Manda aqui seu lixo tóxico, a gente aceita R$5.000 por mês, sei lá, vai dar um investimento bom ao longo do tempo, mas não precisa nem pagar imposto. Então, é um pouco dessa dinâmica. O Haddad hoje está propondo a isenção, a dedução, na verdade, ali, de tributos para quem quiser instaurar data centers no Brasil. Agora, onde que está o ponto-chave para passar a bola de volta para você dessa questão da soberania, Vanessa? Muita gente tem argumentado que se a gente coloca um data center no Brasil, mesmo superada a pauta climática, superado os desafios de isenção de imposto ou não, beleza. Se a gente coloca um data center no Brasil, a gente supostamente ia ter a gerência, a gente ia mandar nos dados, ia ter uma soberania. Só que lá nos Estados Unidos tem uma legislação de 2018, que é a Cloud, é o Cloud Act, é o ato da nuvem, que é uma legislação que ela prevê uma margem muito vantajosa, por exemplo, para as chamadas Big Techs. Uma coisa é o armazenamento do dado, outra coisa é o tratamento desse dado. Vamos supor que a dona Google, por exemplo, decida, por algum motivo, armazenar esses dados no Brasil, submetidos à legislação brasileira. Beleza, vamos ter soberania, a gente decide quando liga e desliga.
Mas se a dona Google falar, olha, isso é o armazenamento, eu quero tratar esses dados nos Estados Unidos, se ela for tratar esses dados nos Estados Unidos, a gente não tem gerência nenhuma. Perceba, é a situação que já tem hoje, como é no caso do Vale do Silício, onde a gente tem os principais terrenos, inclusive de armazenamento, de data center, que acumulam hoje a tecnologia. Na prática, não resolve a questão da soberania, porque a gente continua à mercê de quem for fazer o tratamento desses dados. Não gera investimento produtivo, rico, porque a gente só vai estar dando possibilidade para as big techs ganharem ainda mais dinheiro. E tem um ponto-chave, que agora eu concluo de fato e devolvo para você, porque senão eu não paro de falar aqui, Vanessa. Tem um ponto-chave. Os data centers, por princípio, ainda mais com o avanço da chamada inteligência artificial, trabalham com uma quantidade ínfima de funcionários humanos. A maior parte ali é máquina e resfriamento. Máquina para poder armazenar, resfriamento para poder não aquecer. Vai falar que vai contratar ser humano? É para fazer a segurança do portão, é para monitorar se não está acontecendo alguma coisa errada um dia ou outro, porque nem tem muito ali, a não ser a manutenção, por exemplo, de alguns equipamentos, mas que cada vez mais têm sido feitas por próprias outras máquinas que são treinadas para isso. Então, também seria uma potencial falácia falar que a gente vai necessariamente gerar emprego. O que ia gerar emprego de fato é se a gente construísse data center brasileiro, e não as big techs sendo isenta de construir para cá.